Vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise vai mergulhar em um dos desafios mais universais e profundos que a gente enfrenta: suportar aqueles períodos difíceis e super longos de atraso. Sabe aqueles momentos singulares em que a vida inteira parece que travou no botão de pause, enquanto o resto do mundo simplesmente continua avançando a passos largos? Pois é bem nessas horas que manter a esperança exige uma força descomunal, algo que vai muito, muito além da nossa resiliência natural. E aí surge aquela pergunta que não quer calar. Por que o tempo da vida muitas vezes parece estar tão completamente desalinhado? Fazer essa pergunta já valida de cara aquela ansiedade profunda e a frustração imensa que batem quando os ponteiros do relógio parecem simplesmente congelar. O ritmo da vida muitas vezes se recusa a encaixar com as expectativas imediatas que a gente cria, né? Isso gera um atrito constante, bem doloroso, entre o que a gente deseja agora e essa realidade que teima em demorar. E olha que aspas fortes a gente tem aqui. A criadora de conteúdo Mariana Doreto diz o seguinte: o tempo de espera é cruel. Ninguém te conta sobre a parte obscura, as noites passadas chorando e o sentimento de desespero. Isso destaca perfeitamente a verdadeira crueza desse sentimento. A espera nem sempre é aquele quadro romântico ou poético que a gente costuma ver em narrativas inspiracionais, não. Na verdade, é uma experiência emocional profundamente dolorosa. É um período marcado por noites muito difíceis, um isolamento imenso e uma sensação quase sufocante de desespero. E isso precisa ser reconhecido e validado assim, de forma bem crua e sem filtros, para que a gente possa realmente compreender o processo. Bom, vamos entrar na seção 1, a dor da espera. O foco aqui é a angústia do atraso. Vamos mergulhar fundo nisso e explorar com mais detalhes exatamente essa dor tão visceral que acompanha as nossas esperanças adiadas. Sabe aquela sensação inquietante, às vezes até paralisante, de ter ficado para trás no tempo enquanto todo mundo ao redor parece prosperar super rápido? É sobre isso. Para entender essa angústia, os autores que estudam o tema trazem um contraste simplesmente fascinante. De um lado, a gente tem o tempo humano. Pensa nele como a dinâmica de um fast food. É focado puramente naquele resultado instantâneo, na conveniência, naquela urgência de uma solução de micro-ondas. A gente quer tudo pronto para ontem. Do outro lado, existe o que chamamos de tempo divino, ou tempo dos processos maduros. Esse já é comparado a um banquete imenso, que é preparado bem lentamente, com ingredientes rigorosamente selecionados e um propósito muito claro e intencional. E exatamente esse choque monumental de expectativas entre o imediato e o maduro que ilustra tão bem o grande conflito da nossa vida moderna. E isso nos leva direto para a seção 2, a ilusão do controle, o incontrolável tempo. Aqui, o foco vai implacável naquelas tentativas incansáveis da humanidade de tentar gerenciar, manipular e dominar aquilo que, por sua própria natureza, foge totalmente da nossa jurisdição. Afinal, vivemos em uma era de avanços científicos absurdamente rápidos, né? A tecnologia moderna permite que a gente preveja o clima com uma exatidão quase inacreditável. A ciência avançada consegue rastrear o movimento das estrelas, mapear galáxias super distantes. Tudo isso mostra a magnitude do nosso intelecto e esse desejo de controle absoluto. Mas como o autor Tiago Brunet observa de forma brilhante em seus estudos, apesar de todo esse poder, de toda a influência e de tanto conhecimento acumulado ao longo dos séculos, o tempo continua sendo aquele único elemento completamente fora do nosso domínio absoluto. Nenhuma riqueza do mundo consegue, por exemplo, acelerar a mudança inevitável das estações da vida. É literalmente incontrolável. Avançando para a seção 3, o perigo dos atalhos, caminhos destrutivos. É bem aqui, nessa tentativa desenfreada de assumir o controle invisível do tempo, que os maiores problemas começam a aparecer. Tentar forçar resultados antes da hora certa, só por pura impaciência, invariavelmente traz consequências desastrosas. E o pior, muito difíceis de reverter. Olha como isso é interessante. A história e as narrativas clássicas estão absolutamente repletas de demonstrações práticas disso. Vamos pegar o exemplo do rei Saul. Ele cedeu àquela pressão enorme do momento, ofereceu um sacrifício mais cedo do que deveria, e qual foi a consequência? Ele perdeu a grande chance de estabelecer e consolidar o próprio reino. E também temos o caso de Abrão e Agar. Ao tentar forçar a chegada de um herdeiro totalmente fora do tempo estabelecido, eles criaram um conflito geracional gigantesco. O que a gente tira disso? Que pegar atalhos artificiais, no fim das contas, sempre destrói de forma implacável todo o propósito daquele longo preparo inicial. Pegar um atalho simplesmente ignora o processo. Você substitui uma colheita genuína com um resultado fermentado e artificial.
Porque, vamos ser sinceros, forçar uma porta fechada por pura ansiedade não vai garantir sucesso antecipado nenhum. Isso só ignora as etapas que são essenciais para o nosso amadurecimento e acaba trocando o que seria uma colheita verdadeira e abundante por algo imaturo e superficial. Quando acontece essa violação das etapas, a nossa capacidade estrutural e emocional para sustentar qualquer coisa que esteja do outro lado daquela porta simplesmente desaparece. E aí aquela suposta vitória vira um fardo pesado demais para a gente conseguir carregar de maneira sustentável. Mas como a gente muda isso? É o que vamos ver na seção 4. A espera como treinamento. Preparação ativa. É nesse exato momento que rola uma mudança de chave mental profunda sobre como encarar a demora. A espera deixa de ser interpretada como uma pausa passiva ou um castigo inexplicável do destino. Se a gente parar para olhar as linhas do tempo de muitas dessas figuras históricas, os prazos são realmente chocantes. Imagina um ano zero, onde uma promessa ou um objetivo de vida é estabelecido. José, por exemplo, suportou árduos 13 anos, de escravo a governador. Davi teve que lidar com uma espera contínua de 20 anos até finalmente chegar ao trono. E Abraão suportou inacreditáveis 25 anos pela chegada de um filho. Décadas. Essas trajetórias escancaram que um longo intervalo não é um acidente de percurso, mas sim um design universal, desenhado justamente para forjar o amadurecimento na sua forma mais profunda. Então, o grande ponto de virada aqui é entender que aquela rotina diária, repetitiva, que tanto gera tédio e questionamento, não é um castigo em si mesma. Ela é um campo de treinamento divino. Aquelas tarefas mundanas, o labor diário, que muitas vezes parece super invisível, funcionam na prática como um treinamento rigoroso. É exatamente nesse trabalho silencioso e constante do dia a dia que o verdadeiro caráter, a humildade e a nossa resiliência de ferro são construídos e solidificados para conseguirmos suportar o peso da influência lá na frente. E aqui vai um detalhe específico que chama muita atenção na história de José. Esses 2 anos. Ele passou 2 longos anos extras totalmente esquecido na sombra de uma prisão, mesmo depois de ter ajudado o copeiro do rei. Mas, se a gente analisar bem, uma libertação precoce naquele momento exato teria sido trágica. Ele teria perdido a oportunidade ímpar, a janela cronológica perfeita para interpretar os sonhos do próprio faraó. E foi exatamente esse evento que serviu de catalisador para que ele se tornasse o governador do Egito. Ou seja, os atrasos também funcionam frequentemente como mecanismos incríveis de proteção e de sincronia. Tá, mas e na prática, como a gente coloca essa chamada esperativa no nosso mundo imediatista de hoje? A partir dessas histórias, a gente pode estabelecer 3 passos fundamentais. Primeiro, a gente precisa servir com extrema excelência e fidelidade na nossa rotina atual, por mais simples ou irrelevante que ela pareça. Segundo, é vital lutar ativamente para evitar aquela tentação de usar métodos artificiais ou tentar arrombar portas que claramente ainda estão trancadas e não devem ser abertas agora. E terceiro, confiar que o processo tem um ritmo próprio. A verdadeira paciência, no fim das contas, nunca significa ficar lá inerte e parado. Ela exige uma disciplina diária, feroz e uma atitude constante de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando parece que absolutamente nada está acontecendo. E assim a gente chega na seção 5, o fim já está escrito, nova perspectiva. É exatamente aqui que ocorre aquela grande virada de chave mental sobre como a gente enxerga as incertezas do futuro e, por tabela, alivia a angústia da espera. Para entender isso de forma bem clara e libertadora, o Tiago Brunetti usa uma analogia que conecta todos os nossos pontos. O método dos roteiristas de Hollywood. Funciona assim. Na indústria do cinema, o final é exaustivamente escrito primeiro, e o meio da história simplesmente existe para construir o arco emocional necessário. O grande final já está cravado de forma definitiva antes de qualquer outra cena ser feita. Todo aquele caos e os conflitos do meio da história só servem para moldar os personagens por meio de desafios e construir emoção no público. É fascinante pensar que as nossas próprias lutas extremas do presente, que muitas vezes parecem não fazer o menor sentido, na verdade são desenvolvimento essencial para nos tornar capazes e dignos do final que já foi concebido. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente refletir bastante. Se o fim da história já está perfeitamente escrito e preparado com todo cuidado, qual é a pressa de tentar pular logo para a página final? Não faz muito sentido lógico viver num estado de ansiedade perpétua tentando arrancar as páginas do meio, né? A verdadeira sabedoria está justamente em abraçar o momento presente com todos os seus desafios, tendo a plena consciência de que o peso das dificuldades de hoje é a força sob medida para preparar as bases de amanhã. E é isso que nos torna fortes o suficiente para suportar a verdadeira grandeza da colheita que está por vir.
Muito obrigado por acompanharem, continue mantendo a curiosidade aguçada e até a nossa próxima análise.